Opa, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um encontro da nossa comunidade de Craft Code Club. E hoje, que é sexta-feira, estamos aqui reunidos para mais um encontro de algoritmos e estruturas de dados para fazer aquilo que é o nosso roadmap Zero to Hero, como nós chamamos carinhosamente, onde nós queremos falar, a nossa ideia é falar desde os conceitos mais básicos de algoritmos, arrays, strings, linked lists, alguns algoritmos de ordenação para dar aquela introdução, eh, passamos por hash mapping, tags e tudo e veio. E nós estamos a nossa ideia com este roadmap foi conseguir fazer com que o learning path encaixasse cada conceito um no outro e conseguisse solidificar cada um dos conceitos com o que já falamos anteriormente. E acho que nós agora estamos a chegar a uma fase, talvez ali intermédia, onde a coisa começa a ficar, se calhar, um pouquinho mais interessante, animada e começa a ficar bem mais séria. E estamos agora nesta jornada de falar sobre trees, que é um, um novo shape de armazenar os dados, no fundo, em memória. Na semana passada falamos sobre os vários tipos de trees, se é balanceada, se é completa, se é full. Falamos de vários aspectos assim introdutórios e hoje a ideia é falar sobre como conseguimos navegar nessas trees. Basicamente, se é um deep for search, um back for search, se é pre-order, se é post-order e mais conceitos, sem dar aqui muito spoiler. E o Giovanni trouxe um pouquinho de conteúdo e vai-nos dar aqui alguma introdução sobre ele. Ainda sobre a comunidade, nós também encontramos já segunda-feira para falar sobre o nosso Clube do Livro, onde nós falamos de um aspecto mais high level, enquanto à sexta-feira nós fazemos um mergulho mais profundo mesmo no código e em estruturas de dados, em conceitos mais profundos, no fundo. À segunda-feira nós falamos sobre um aspecto mais high level, conceitos como, por exemplo, uma entrevista, desenhar um sistema de notificações ou um chat ou alguma coisa assim nesse aspecto. Um, e acaba por ser isso. Uh, Você quer dizer mais alguma coisa? Algum de vocês? Aqui acerca da nossa, de quem somos, onde estamos e para onde vamos? Já falar um pouquinho das comunidades aqui. Boa, boa. Então, pode partilhar. Aqui acaba por ser o nosso canal do YouTube, onde nós vamos a partilhar constantemente todos os nossos encontros e disponibilizamos. Temos a nossa playlist dos algoritmos e temos a nossa playlist do Clube do Livro, como falamos, e depois temos mais algumas playlists que nós começamos a fazer logo do início, quando a comunidade nasceu, que era alguns encontros para resolver problemas de lead code e por aí vai. E já estamos algumas horinhas de conteúdo. Já dá para perder um bom mês, se calhar. Quem quiser maratonar, Sim. pode Tem, dar tem, para. tem alguns vídeos pendentes, logo logo a gente vai conseguir subir, É, mas o foco não nem é tanto gravar para o YouTube. Esse aqui só foi é o nosso repositório de encontros, basicamente. Tanto que a gente não edita, não faz nada. Do jeito que termina a gravação, a gente coloca aqui. Aí o Wilson ajuda com essas capinhas maneiras aqui, mas é só para ser isso mesmo. Então, não se preocupem em falar para fazer perguntas, coisa e tal, que não tem filtro, não. é muito por aí. E como o Giovanni estava a dizer, isto acaba por ser o nosso repositório, porque há conceitos que nós agora estamos a estudar, nós sabemos, mas de repente estamos muito tempo sem usar um algoritmo X. Aí, como é que nós vamos voltar a fazer? Talvez aqui seja o exemplo onde é que nós vamos ver onde é que já falamos, porque isto dos algoritmos, por exemplo, de algoritmos e como qualquer outra coisa, se nós não fomentarmos ou não criarmos este hábito de ou falar ou treinar para a coisa ficar mais intuitiva, meio que
o conceito vai se tornando mais distante de nós ou começa a desaparecer. Então, isto é também uma das coisas que nos motiva, nós estarmos aqui constantemente a falar sobre o assunto, a solidificar e tudo mais. E eu diria que aquilo que nós já falamos aqui já seria uma boa introdução para algumas das entrevistas processos seletivos que acontecem. Já falamos aqui de vários conceitos, de estruturas basilares, no fundo, que não se vê muito por aí. Acho que a gente pode ficar um pouquinho orgulhosos disto. E temos aqui também o nosso meetup, onde nós partilhamos constantemente os nossos eventos, que basicamente é segundas e sextas-feiras no sítio de costume, há um horário de costume, não tem muito que enganar. E também estamos, de certa forma, orgulhosos porque constantemente está a chegar pessoas. Temos cá duas pessoas novas hoje, por exemplo, que vieram do Meetup, o que é sempre bacana. Também temos aqui o nosso repositório que a gente usa como suporte aos nossos encontros, onde nós colocamos os links dos encontros que já tivemos, alguns códigos de exemplo que nós criamos para falar dos assuntos. E aí, falar em código, isso também é um aspecto interessante de dizer. Nós aqui somos muito poliglotas a nível de linguagem. Porque quando a gente fala aqui de algoritmos e estruturas de dados, não tem uma linguagem em específico. É o conceito em si. Vezes nós trazemos em Python, outras vezes Java, por exemplo, certamente acredito que o Java nos traga alguns exemplos em Java, algumas vezes em C Sharp, e Eu já trouxemos vou aventurar no Go hoje, Nelson. a boa, nossa, boa, boa, boa. Mas lá está, é o conceito, não a framework ou a linguagem. Já traçamos, por exemplo, encontros específicos de funcional, quando foi de recursividade, porque muitas das vezes a gente tenta focar no conceito e não nos recursos da linguagem e a gente vai ver que é fácil de portar de uma linguagem para outra, sem trazer aqueles conceitos muito sofisticados, porque a ideia é nós percebermos, ehm, como é que a coisa funciona e como é que a própria framework muitas das vezes faz. E acho que é isso aí. Já vai, acho que hoje está por sua conta. Hoje é para brilhar. Nada. Sem colocar pressão. Vocês vão me ajudando aí. Eu fui inventar de fazer os exemplos em Go também, então só não faço pergunta em Go. Do resto tá valendo. Bom, mas vamos lá então. É, deixa eu voltar aqui no nosso roadmap. A gente falou no encontro passado sobre trees, né? Tem uma geralzona sobre ela, falou um pouquinho de binary tree. E aí o natural de depois, né, que a gente tinha colocado aqui é falar sobre como você anda, né, na tree, como você consome cada node, como você anda por eles, quais são as estratégias que você tem para poder usar a tree, né? E aí os dois bem famosos aqui são o GFS e o BFS, seria Deep First Search e Breadth First Search, né? Então, vou andar na diferença aqui, mas uma parada interessante que a gente vai ver é que esses dois conceitos, eles vão trazer o que a gente conversou justamente nos últimos encontros, que vai ser justamente recursão, stack e fila, né? E aí a gente vai usar esse conhecimento que a gente acabou de estudar nesses caras aqui para conseguir aplicar nessa estratégia. Todo mundo é familiarizado com o famoso Tree Traversal? Ou nunca viram? Como é que o pessoal tá aí de familiaridade com essas estratégias de pre-order, in-order, BFS, GFS? Eu vou assumir que nunca vi para não estragar a surpresa. Eu só ouvi falar mesmo, assim, agora nunca estudei a fundo, não. Nossa, Mas, é, boa. Ah, beleza. Eu vou tentar começar bem do zero. Aí se eu estiver falando muito rápido,
tiver uma pergunta, vai me interrompendo e a gente vai seguindo, tá? E se eu falar uma coisa errada, por favor, me corrija. Eu provavelmente vou errar. Bom, voltando aqui então, né? No encontro passado, a gente falou bastante aqui do que é uma tree, né? Da estrutura dela, no caso aqui é uma binary tree, né? Que tem somente lado esquerdo e direito, né? O templatezinho que a gente vai ver hoje aqui para andar pela tree, ele vai ser bem baseado numa binary tree, mas adaptando ele da forma correta, você consegue fazer ele para do K-Array tree, né? Uma tree que não é só binary, não é só dois filhos, né? Então pode ter mais filhos. Então, adaptando o template, você consegue fazer, mas o conceito é o mesmo, né? A gente vai ver aqui que o conceito de como andar pela tree é o mesmo. Só fica mais complicado quando a gente fala em trees que não são só binary, já tem mais filhos. Mas aqui só para relembrar então, a gente tem a tree, root node, a gente tem os child nodes, sibling nodes, né? As leaves, né? A gente vai usar alguns desses termos aqui. External node, internal node, acho que a gente vai usar muito. Parent node, a gente vai usar um pouquinho. Subtrees, a gente falou também. Não vai usar muito hoje, mas só para lembrar que a gente vai usar um pouquinho de leaf. Siblings, talvez. Child nodes, com certeza. E root e parent também. Bom, mas aí vindo aqui então, no meu exemplozinho. Vocês querem começar com BFS ou GFS? Eu tenho a impressão que GFS é mais natural de começar, na minha cabeça. Acho que sim. Boa. Então, na GFS, como o próprio nome fala, né? Deep First Search, né? Vou traduzir aqui. Deep First Search. É justamente você se aprofundar na tree até onde não dá mais, primeiro, né? Então, a ideia aqui é que você sempre comece do root, né? Então, a tree estrutura, geralmente, você sempre vai começar do root, e do root você vai descendo para os filhos até chegar na leaf, né? Então, essa aqui é a premissa do Deep First Search. Você sempre vai começar no root e vai andar até a primeira leaf do lado esquerdo, geralmente, né? O algoritmo você pode inverter ele para você andar para a direita primeiro, mas geralmente o padrãozinho, o templatezinho que a gente vai brincar hoje, você sempre vai querer andar tudo para a esquerda e aí depois você volta andando para os outros nós, né? E as estratégias que existem aqui do GFS é justamente quando você anda para a esquerda, você definir se, quando você passa pelo nó, você quer fazer alguma coisa com ele ou não, e quando você quer fazer isso. Então, por exemplo, se eu estou andando aqui e vou vir até aqui embaixo, eu quero processar ou fazer uma coisa com o primeiro nó assim que eu passo por ele, ou eu quero ir até lá embaixo, descobrir o que eu tenho lá na ponta, para depois voltar somando todo mundo, né? E aí, obviamente, vai depender dos casos que a gente tem. Eu tentei trazer aqui alguns casos práticos onde cada estratégia é interessante. Aí, para vocês lembrarem, a gente adiciona aqui, mas a gente vai discutindo sobre eles aqui, aí se a gente lembrar, a gente coloca mais. Mas vamos começar pelo primeiro aqui, que é o famoso pre-order, que o pre-order nada mais, nada menos é que você começar a ler a tree a partir do node, e assim que você passa por cada elemento, por cada node aqui, você processa ele. O que isso poderia significar? Vamos supor que a gente quer imprimir o valor de cada nó, né? E aí você quer imprimir ele assim que você passa por ele, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é... Cadê um lápis aqui? A gente vai passar pelo 1, a gente vai andar para a esquerda, anda para a esquerda de novo, chegou na esquerda, a gente vê que não tem mais nada para fazer, porque isso aqui é uma leaf. Então, a gente volta para cima e vem para a direita, né?
Então, a regra aqui do GFS é anda tudo para a esquerda. Quando eu não posso mais para a esquerda, anda para a direita. Vai tudo para a esquerda, não posso, vai para a direita. Quando não deve fazer nenhum dos dois, volta para o pai. Não tem mais nada a fazer, volta para o pai de cima e vai para o outro lado, né? Então, a ideia é que sempre processe tudo da esquerda, até onde não dá mais, volta um, vai para a direita, vê se tem esquerda, continua. Se não, volta e assim vai. Então, o pre-order, o que vai significar? A gente vai passar pelo um e vai imprimir o 1. A gente vai passar pelo 2, vai imprimir o 2. Vai passar pelo 4, vai imprimir o 4. Como eu já passei pelo 2, o próximo que eu vou processar vai ser o 5. Processei, não tem mais o que fazer, eu tenho que voltar para o 1. Mas o 1 eu já processei, então eu venho para o 3. O 3 tem a esquerda, então eu venho para cá. Então vai ter o 6. Então 6. Perdão, volta. Processei o 1, venho para o 3. Como o 3 eu ainda não processei, eu processo o 3, ando para a esquerda, processo o 6. Então, o pre-order, a premissa dele é, entrei no Node, eu processo ele. Uma vez que eu processei, eu não preciso mais processar ele. Então, acaba que se eu for imprimir essa estrutura aqui no pre-order, vai ser 1, 2, 4, 5, 3 e 6. Depois a gente vai tirar a prova real no código, mas eu acho que é isso. Aí vocês me corrijam se falei abobrinha. Perfeito. Só reforçando um Brother. pouco a ideia, gente, quando o Giovanni fala em processar pode ser, depende da intenção que nós temos com o Nudo. Imaginamos que é uma lista de tarefas, pode ser uma tarefa, chama uma função ou uma coisa. Imaginamos que nós temos lá uma stack de funções, ou em cada node pode ser um valor, pode ser uma multiplicação a cada vez que a gente passa, pode ser uma soma, pode ser imprimir, seja o que for. O Giovanni aqui o que estava a falar era da estrutura em si, o que o node tem armazenado, e isso aí é só a caixinha com a informação ou com a ação, ou seja o que for. Daí o conceito que o Giovanni traz, processar é, se quando chega lá, quer fazer aquilo que o Node tem lá para eu fazer. E aí, um caso prático, talvez para visualizar o porquê que isso, o pre-order é interessante, ele vai ser interessante quando você quer imprimir, por exemplo, um chart organizacional. Então, por exemplo, imagine que você quer ir criando o chart de uma forma que o gerente fique em cima e os employees fiquem embaixo, né? E assim por diante. Então, você quer imprimir primeiro o pai, depois você imprime o próximo, e assim vai. Ou se não, também um outro caso é quando você quer copiar uma tree, né? Imagina que você quer criar uma cópia dessa tree, né? Você quer fazer um espelho dela. Ups. O que você vai querer fazer provavelmente é, você vai vir nela, aí você vai, eu agrupei. Ah, você vai copiar o 1, que você, para copiar o 2, o 1 tem que existir, porque ele é o parent. Aí você vai copiar o 2, e você tem que copiar o 2 para você poder copiar o 4, né? E assim por diante. Então, isso é uma forma de você copiar uma tree. A gente vai ver que no BFS também dá para fazer isso, de certa forma, mas essa é uma forma de você ir passando por cada node fazendo o processamento, como o Nelson falou, né? Não é só imprimir, é você fazer qualquer coisa que seja relevante para esse nó que você está passando, né? Faz sentido? Perfeito. Sim, perfeito. Massa. Agora vamos para os outros, que vai começar a fazer mais sentido as diferenças entre eles têm um com o outro. Bom, então esse foi o pre-order. O próximo aqui, a sequência dele, depois para a gente entrar no template da parte recursiva, vai ficar muito legal, que ele segue exatamente essas funções e você mudar de um para outro é literalmente mudar a linha onde está o teu processamento. Então fica bem intuitivo de lembrar como que funciona, né? Mas enfim, o in order, então voltando aqui, a gente falou do pre-order,
que você passa pelo nó e você faz alguma coisa com ele. No in order, vai acontecer um pouquinho diferente. Você vai primeiro pensar, um, dois, três, isso. Tá, o in order, a gente vai entrar no nó e a gente vai andar até a leaf. Assim que a gente achar quem é a leaf, ou você não tem mais para onde ir para a esquerda, você processa esse cara. E aí, quando você processou o cara mais à esquerda e você voltou para o pai dele, você também vai processar o pai dele. E aí, como você acabou de voltar da esquerda, você tem que descer para a direita e você vai processar esse cara. Como essa subtree aqui já foi processada, o próximo que a gente vai processar vai ser o pai desse cara aqui. Então a gente processa um. Agora, como a gente está indo para a direita, a gente vai descer para a direita e vai descer de novo até a leaf, que seria o 6. A gente processa o 6 e depois processa o 3. Então acaba que a sequência, no caso do in order, seria um, 2, opa, volta, 4, Um não é? não, é 4, 4. 2, 5, Um, 6. 1. É o 6 primeiro, né? Depois. Ah, é o 6 não, primeiro. não, É o não, 6, é não o é? 1, não. É o Ai, Ah, 1. não, é o 1. É o Depois, 1. é o 1, César. É o 1, o 6 e o 3. E o 3, estamos a falar isso. de in. Em Isso. ordem, yes. Porque a ideia do pre-order, do in-order, é você, de fato, fazer o print de uma binary tree que está ordenada, né? Então, se você for pensar aqui no binary tree que estaria... Deixa eu apagar isso aqui. Se a gente pensar aqui que essa binary tree era uma binary tree da... que seria... Vou pensar aqui. 1, aí 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente pensar que a binary estava configurada dessa forma, o in order vai fazer com que a gente imprima os valores dessa tree exatamente em ordem, né? Você vai vir aqui no 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E esse aqui é justamente a binary search tree, que a gente vai ver depois mais para frente, que é justamente você balancear a árvore de uma forma que o search fique otimizado, né? Então tudo que está à esquerda do parent é menor que ele e tu está à direita do parent é maior que ele, né? E acaba que a busca nisso aqui é muito otimizada. E acaba que o in order, uma das aplicações dele é justamente você imprimir uma sorted binary tree, que seria essa aqui, em order, né? Que aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Faz sentido? Uhum. Então, você não quer fazer retroceder para deixar-te como está? Você já tem lá os números lá em cima, só que depois nós Sim, temos em termo de comparação. fazendo isso. E eu acho que está. Tá certo agora, né? Está sim. 4, 2, 5, Está sim. Está sim. 1, 6, 3. Boa. E Então assim esse, vamos ficar com o histórico para comparar. esse é o in order. Só não vai ajudar muito minha letra aqui, né? Mas tudo bem. A gente vai Vai ser sempre organizando. por ordem ali. Por isso está por ordem da árvore do seu mind map. É, então esse é o pre-order de novo. Assim que a gente passa por ele, a gente processa. O in order, a gente vai até onde não dá mais e começa a processar aquele cara que a gente chegou até lá no final. Assim que a gente volta um para trás, a gente processa. Mas assim que a gente desce para o próximo filho, né, no caso da direita, a gente tem que ir até a leaf de novo, achar
e depois quando a gente volta, a gente processa. Então, basicamente, a estratégia é vai até onde não dá mais, né? Afunda até onde não dá mais. Achou o fundo do poço? Processa esse cara e quando você volta um degrau para cima, você processa, aí você começa a descer de novo. E assim que você volta, você processa, né? E aí no caso aqui, a gente desceu até no 4, processa ele, voltou para trás, o 2 é processado, mas ainda tem o que descer para a direita, desce, processa, e quando a gente volta, o 2 já foi processado, então a gente tem que voltar para o 1, aí o 1 é processado, e assim por diante. No post order, ele é similar ao in order, mas o que muda nele é que a gente vai, da mesma forma que fez com o in order, a gente vai descer até aonde não dá mais, a gente vai processar esse cara, só que quando a gente subir de volta para o parent, a gente vai, de certa forma, verificar se existe mais um filho para a gente ir. Se existe mais um filho para a gente ir, a gente vai primeiro nele, e assim que todos os filhos estão resolvidos ou estão processados, aí sim a gente processa o pai, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai acabar processando o 4, a gente vai processar o 5, processou todos os filhos, a gente vem para o 2. Então, processo 2, volta aqui para o 1. O 1 ainda tem o 3 para ser processado. Então, a gente não pode processar o 1. A gente vem para o 3. O 3 ainda tem o 6 para ser processado. Então, ele vem até aqui embaixo de novo. Então, vem o 6. Aí ele volta pro pai. Tem mais filhos? Não. Então, o 3 agora é processado. Vem para cá. E agora sim, todos os filhos do root estão processados. Aí o root, nesse caso, é processado, né? Faz sentido? Sim. O Massuia, complementando aí, talvez, assim, de uma forma prática, eu li num artigo, né, que para você conseguir fixar esse como é que funciona o pré-ordem, ordem e o pós-ordem ali melhor, né? A árvore sempre indo no sentido anti-horário e o pré-order ele é processado quando o nó é visitado a primeira vez, o em ordem a segunda vez e o pós-ordem a última vez. Então, se você seguir isso, é exatamente isso que você falou, né? Uhum. Então, você visitou a primeira vez, é o pré-ordem, você visitou a segunda, é o pré-ordem, e a última, o pós-ordem. Que eu acho que a gente vai conseguir ver isso quando você mostrar isso no código, né? Que você vai colocar lá onde é processado os dados ali. Você mudando de uma linha para outra ali, você já consegue verificar nessa mudança aí de tipo de DFS. Não, total, Matheus. Valeu pelo insight. E aí, o post order, a aplicação dele aqui que eu consegui trazer é você conseguir deletar uma trilha de diretórios e uma própria calculadora poderia ser usada no post order, né? Se eu pensar para deletar uma, uma, uma pasta no seu computador, tem que ter certeza que todos os arquivos foram deletados, né? Então, se eu pensar que cada nó é uma pasta e as folhas são arquivos, você vai querer descer até na pasta e tirar todos os arquivos para depois você conseguir arrancar a pasta. Aí você arranca essa pasta para arrancar a pasta anterior e assim por diante. E no caso da calculadora, eu vou roubar um node aqui. A gente pode pensar é uma coisa no sentido assim. Tem uma conta de mais, aí aqui você tem uma conta de menos, aí aqui uma conta de mais de novo. Vou fazer só com mais e menos para não ficar complicado. Y. E aí, a partir desse cara aqui, a gente tem número um. A partir desse cara aqui, a gente tem o número 2.
Aqui a gente põe o 3 e aqui a gente põe o 4. Alguém se arrisca a falar aí como é que... Qual que é a expressão matemática que isso aqui representa? Ah, se habilitar, eu arrisco, hein? Deixa eu deixar mais complicado aqui. 1 menos 2, Fazer um vezes aqui só para ficar Exato. 3. O que é que 4, torna 3? A multiplicação. 1, 5 aqui. Então, abre, fecha parênteses. Só para dar mais detalhes. 1 menos 2, Menos 2. mais, fora dos parênteses. Abre parênteses novamente. Não, perdão, 3 3. multiplicado por abre parênteses. 4 mais 5. Não, Não, meu. 4 vezes. Não, perdão. Então, o 3 não é Esse vezes multiplicado, não é é só. não. É multiplicado por 4 vezes 5. Certo? Isso. Isso aí. Deixa eu Acaba ver. que... É porque o problema todo é esse mais ali, né? Que eu faria, né? Ali, 1 menos 2, concordo com o Nelson. Só que aí na volta ali que fica na volta que é meio complicado, porque a gente ainda no processo mais, né? Quando a gente resolve. Isso é o pós-order, né, o Max Esse é Play? o pós-order, né? O post-order. E É foi por isso que eu pós-order. representei. Foi por isso que eu reparei Aí, o texto de parênteses, Mateus, que é para você justamente dar a ideia dos nodos das exato, folhas. isso. Aí ali, tem aquele maisinho ali, né, que a gente, mas assim, ainda no processo, não é o root, ainda não é o root. Aí depois a gente, no lugar do mais ali, nos meus cálculos ali seria o 3. E, Não, faz uma versão embaixo, deixa do Nelson ali, em cima só. Aí beleza. Aí passou. Aí ali, desse mais aí, nos meus cálculos seria o 3 desse primeiro aí. Isso. por que o 3? Porque Não, não. É bom. o 3, porque assim, o mais, dentro da minha linha de raciocínio ali, ele não vai ser a última vez que ele vai ser visitado, né? Eu vou voltar nele depois. Hum. O problema é que, Entendeu? exato, eu acho que a questão é porque, Giovanni, você está a representar operações e. Não, mas tudo bem, É. ainda Aí assim, por isso que no válido. lugar naquele primeiro mais ali, para mim aqui na minha cabeça seria o 3, porque aí vai o leaf ali. Aí ele vai voltar pro mais, só que aí eu visitar ele de novo. Aí depois vai ser aí depois vai ser o 4. Então, mas, Matheus, você tem que pensar que esse aqui tá certo. Se você for pensar que você resolve isso aqui, é, é que essa operação não ficou muito bacana, porque não dá para fazer da esquerda, a gente não faria da esquerda para a direita. Mas se você pegar isso aqui para ser representado uma árvore, uma das possíveis representações poderia ser essa, né? E a forma que você resolveria essa estrutura aqui, que seria mais ou menos essa fórmula, seria você resolver o 1 menos o 2, aí depois você resolve todo esse lado aqui, que você tem que resolver todo esse lado para depois somar com o 3, que é o que vai acontecer aqui. Porque se você for pensar, é que isso aqui já está um pouco mais avançado, né? Mas É como se tecnicamente, for, é como se fosse aquela você. calculadora da HP, né? Então, tipo, o 3 aqui, você vem no 3, eu concordo, só que você só consegue resolver a operação de mais depois que você veio aqui para baixo, Exato, não, eu entendeu? Então, eu entendi. concordo com você. O 3 vem primeiro que o mais, de certa forma, né? É porque assim, essa operação aí, ela seria muito. Não sei se vocês já usaram aquela calculadora da HP. E aí, se você Uhum, coloca os valores e a operação por último, parece muito ela, né? sim. Que aí você vai colocar 1, 2 menos, aí ela resolve Uhum. aquela.
aquela operação. Aí depois você vem 3, aí você coloca 4 vezes 5 vezes mais. Aí Uhum. ele resolve aquela última. Aí por último, o mais que ele junta todos os Uhum. passos ali. Sim. Acho que tem um Aí se nome for, para isso aí. É tem um. notação. Exato. Não Esqueci o sei se nome. é. É na calculadora científica ali. Uhum. Né? Se a gente fizer esse cálculo na calculadora científica, eu acho que vai fazer mais fácil. Porque assim, o que o Uhum. Nelson falou, eu concordo que está certo, mas na calculadora normal. Mas na representação da árvore, assim, não Sim, está sim. muito bem desse jeito. Mas a questão toda aqui que eu quis trazer esse exemplo foi justamente que eu vi esse dia no LeetCode um, um exercício desse, que é justamente você ter uma operação dessa forma, onde os nós podem ser operações ou eles são números, né? E aí, para você resolver isso daqui, você tem que fazer pós-order, né? Você não tem outra escapatória, Sim. né? A regressão numérica aqui foi só para representar na fórmula como ela seria, mas a ideia do post-order aqui, que ele tem que ser usado, é justamente porque você tem que resolver os filhos, todos os filhos primeiro, para depois você conseguir resolver a operação que seria o pai, né? Então, por exemplo, esse mais aqui, eu não consigo resolver ele porque eu tenho outra operação aqui embaixo. Então eu tenho que vir para cá. Aí eu resolvo aqui com esse cara aqui. Então eu tenho que fazer um post-order porque eu tenho que resolver todos os filhos para aí sim resolver o pai. Aí eu vou para outro lado. Eu consigo resolver esse cara aqui? Não, porque eu tenho uma dependência. Então eu tenho que vir para cá, venho para cá, eu resolvo esse para depois resolver esse e aí sim depois dos dois lados resolvidos, eu venho aqui. Então a o paralelo Sim, aqui é justamente você resolver todos os filhos para depois resolver o pai. Não tanto a é, ordem que você anda. exato. As subtrees ali, né? Se você separar as subtrees aí, eu acho que vai ficar Isso. como é que fala? Vai dar pra entender melhor, né? Colocar a subtriz aí de isso Então, aí. se eu estou percorrendo a árvore e eu encontro uma operação matemática, quer dizer que eu tenho que resolver a esquerda e a direita para daí executar a operação. Isso. Essa é a técnica. Exato. Mas ainda assim acaba sendo um post order, porque você tem que resolver todos os filhos para depois resolver o pai, né? Sim, Exato. porque no post order o raiz é o último, né? Exato. Ou da subtree ou da. Exatamente. Eu lembro um pouco o Giovanni estava a falar, no fundo. A gente chegou aqui ao 1 menos 2 menos um. Depois subimos para cima, não conseguimos resolver. Bem que o 3 por si só, como não tem mais nada, está resolvido. Então fica o 3, mas aí temos que descer para resolver o 4 vezes 5, que nos dá o total 20. Voltamos para cima, temos o 3 mais o 20, o 23. Conseguimos resolver isto, esta árvore que está aqui. Ok, já conseguimos fazer esta operação, conseguimos fazer o menos um mais 23, acaba por dar este resultado. Como é que seria isto, certo, Sim. Giovanni? Corretíssimo. Perfeito. O exemplo não ficou muito bom, porque foi de improviso, mas a ideia é essa. Resolver os filhos para depois resolver o pai. Não, mas deu para entender sim. É porque, na verdade, ali ele faz um. É porque a representação. É porque ele vai empilhando ali, né? Aí, assim, a gente estava querendo Sim. deixar numa forma que matemática. O Nelson fez, né? De uma forma mais didática ali, que matematicamente a Uhum. gente entende. Mas por ser uma call function, aí a gente meio que a gente guarda ali, né, o estado da chamada, mas ele não foi resolvido. Então, assim, o mais ele tá no Sim. lugarzinho dele ali, mas não foi resolvido. Aí na volta que ele vai ser resolvido, aí que vai dar exatamente isso que o Nelson fez O, aí. o que ficou mais dúbio aqui talvez tenha sido por causa deste 3 e o vezes aqui que está aqui. Exato. Porque, na Uhum. verdade, se a gente pensar, vamos pensar o quê? O Giovanni processou isto, 20, e agora de repente, eu vou só fazer aqui uma coisa, Giovanni, depois reforçamos. Ficou isto, 20 e isto Uhum. desaparecia. Mas agora vou fazer Isso. Ctrl Z para não destruir aqui o diagrama do Giovanni. E meio Mas é que isso aí.
É só uma representação diferente para mudar o pensamento de ficar lendo, né, em sequência. Não é Sim. só ler em sequência, né? Essa parte do post-order de resolver os filhos para depois resolver o pai, eu acho interessante, porque esse é o tipo de problema. Se você conseguir destrinchar o seu problema em uma árvore de dependências, e você sabe que se aquele nó tem filhos, e os filhos têm que ser resolvidos primeiro, para você conseguir computar o pai, o post-order meio que vem naturalmente, né? Então, é interessante, né? Agora, se você está lendo, por exemplo, vamos supor que você está imprimindo, ou se você só está processando a tree, né? Você só está andando por ela e você quer fazer operações em todos os pontos. Meio que tanto faz qual approach você usa, porque todos os approaches passam por todos os nós. A diferença é que eles passam em momentos diferentes, né? Então, Isso daí, ô Massuia, me corrija se eu estiver errado, vai muito naquela approach do dividir para conquistar, né, ali, né? Que aí você vai eu resolvendo acho que não. você resolve os subproblemas. Eu acho que se for para entrar em uma categoria, eu acho que é no grid, mas eu No... no ganancioso. Porque ele passa em todo mundo, Entendi. né? Não, mas eu digo assim, mais no sentido de resolver subproblema, eu tava mais pensando nesse sentido, né? Ali que você vai dividir, ele vai pegar o seu problema inteiro e vai dividir em subproblemas, né? Aí ele vai empilhando ali enquanto você não Aham. resolve. Quando você resolver, você volta. Quando você conseguir achar o caso base, você vai voltar resolvendo, né? Eu acho que Devil Conquistar tem umas nuances a mais aí, se eu não estou enganado. Porque tem a diferença entre Dynamic Programming, que é o programa que você está falando de subproblemas, com o Devil Conquistar e o grid tem umas nuances ali Bem, que eu vários, eu bem não sei falar muito bem agora de cabeça como funciona, mas você está indo mais para a parte do Dynamic Programming. Porque aí Ah, sim você entendi. começa a ter esses subproblemas que repetem, e aí você quer, né, fazer o cache deles e assim por diante. Não vamos chegar lá ainda, né? Vamos ficar aqui e depois a gente chega lá. Senão vai ficar mais confuso, eu acho. Não, Só, boa, só, boa. só pensando num exemplo da vida real que possa ter esta estrutura, vamos pensar que nós estamos lá no Gira e nós temos lá um projeto para entregar e temos os vários sprints, temos os vários épicos, temos os vários tasks, os vários subtasks. Para conseguir resolver uma task, tem que resolver primeiro o subtask e depois resolver a task, resolver lá os épicos, e a sprint e tudo Uhum, vai. E basicamente é o que acontece aqui. É um pós-order. sim. Bom, mas então falamos aí do GFS. E aí, vocês querem olhar um pouquinho de código antes de a gente ir pro BFS? Não estava aqui eu para outra coisa. Massa. É, Tá, então antes de a gente ir pro BFS, vamos olhar o código como funciona aqui, porque, como eu falei, a diferença no código desses três é literalmente mudar a posição da linha, e aí a gente vai para BFS, que a BFS vai entrar o conceito de fila, né? Porque o BFS a gente precisa de fila, BFS a gente resolve com recursão ou com uma stack, né? Que aí, como a gente discutiu, uma recursão é uma forma de stack, né? A call stack acaba utilizando da estrutura de stack dessa forma. Então, meio que faz sentido você conseguir resolver um GFS com stack também. Mas diga uma coisa, você não quer já terminar os conceitos aí de BFR Sessions para o código ou prefere já complementar com o código? Sei que, mano, isso que eu perguntei. Acho que se calhar complementar, já que estamos aqui no whiteboard, só para ficar. Fechou então. Bom, então vamos lá. GFS, pensa que a gente sempre vai tudo até o fundo do poço, depois a gente volta para os outros. É o que muda, é o momento que você passa por cada. Quando você processa cada nó. Mas, de novo, passa por todos. O BFS, que aí eu não vou achar outros exemplos, mas é muito usado por short step. O que vai acontecer? O BFS é quando você quer ler
level por level de cada vez. Então você quer ler aquele level inteiro e depois o próximo level. O que significa que a gente vai ler o primeiro level, que é o root, depois a gente vem para cá e depois a gente vem para cá. Então a ordem do BFS nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente passa no primeiro, passa no segundo e passa no terceiro. E aí, novamente, tradicionalmente, você vai ver esse procedimento acontecendo da esquerda para a direita. Mas, obviamente, que no código você pode inverter isso, ou se no caso, talvez isso aqui fosse não fosse uma binary tree, né, fosse uma tree com 3 filhos, você também faria todos os filhos desse nível para depois vir para os próximos filhos, né? E aí, basicamente, o BFS é isso, é você andar por níveis, né? E no BFS, ao contrário do GFS, é essa a diferença, né? Em vez de você ir até o fundo do poço primeiro, você vai arrancando camada por camada, né? Processando elas. O exemplo que eu consegui pensar com o BFS, aí me ajuda a lembrar demais, é justamente os algoritmos de shortest path, que a gente vai ver em algum momento, que é um pouco mais no sentido de grafos, mas é onde você quer primeiro, antes de descer, você quer olhar todas as opções que você tem em volta, para depois você ir para próxima camada e também olhar todas elas, né? Mas aí vocês lembram alguma outra aplicação do BFS? Ele também serviria pro chart da organização também, né? De certa maneira. Ah, Porque eu sei que no sistema que a gente tem aqui, ele primeiro, de repente, mostra lá o diretorzão e os seus gerentes, uhum, né? E aí, se você quiser ir ver o cada um, você vai, né? Você clica em um dos gerentes para daí ver para uhum. baixo os níveis, né? Então, de repente, né? É, pode ser. Talvez quando você tem a sua tree montada, né? E aí quando você clica, você vai andar um nível para baixo, né? Mas Isso. aí, só que aí quando você clica aqui, você tá vendo no subnível dessa subtree, né? Só, Sim. né? Talvez você poderia pensar. Não sei se funcionaria muito bem. É porque você não tá abrindo todas, né? Pois é. É difícil deixar um exemplo mesmo. Tô tentando lembrar os exemplos que a gente vê no Netcode, coisa e tal, que onde a gente vê as coisas aplicadas mais fácil. Mas não lembro. Ô, Giovanni, só me lembra uma coisa Hum, ali. O BFS, quando você vai, ele visita todos os níveis do pai, né? isso. Só do pai. É assim, ele vai pro próximo nível do pai, né? Porque vai fazer Ah, mais sim. sentido a gente entrar no código, né? Porque. Ah, vem pra cá. Por O, exemplo, o GFS, né, que a gente vai entrar no código já então, a gente vai ver que a gente vai usar recursão para fazer o seguinte: eu tenho filho à esquerda? Tenho. Então, entra. Aí, a hora que ele entrar na recursão, ele vai falar assim: tenho filho à esquerda ainda? Tenho. Então, entra. E aí, quando ele fizer isso, ele vai assim: tenho filho à esquerda? Não, não tenho mais. Então, ele vai ver a direita. Tenho a direita? Não. Então, eu volto. Voltei dos dois, eu sei que eu já posso voltar para trás, né? Porque eu já fui para a esquerda e já fui para a direita. Venho para trás. Vim para trás, eu vou ver, tenho para direita? Tenho. Venho para cá. Não tem mais nada? Vou para cima e assim por diante. O BFS, a gente vai ver que ele vai precisar de uma fila, porque como vai acontecer? A gente vai entrar, a gente vai fazer o seguinte, desenho aqui. A gente vai vir aqui no um e vai consumir ele. Quando a gente entrar no um, a gente vai perguntar quem são os filhos do um.
É o 2 e o 3. Quando a gente vai processando um, né? Como ele sabe que o 2 e 3 são os filhos, a gente sabe que eles são os próximos da fila. Então a gente coloca o 2 e o 3 na fila, né? A fila tá daqui para cá, né? E aí, assim que eu terminar de processar um e eu passei pelos filhos dele, eu coloco eles na fila para ser processado depois e arranco um da minha fila. Aí, a próxima vez que eu for falar para minha fila, me dá o próximo cara, ele vai me dar o 2, né? Então, eu pego o 2 e falo, 2, quem são seus filhos? O 4 e o 5. Então, ele vai pegar o 4 e o 5 e colocar na fila. Só que, percebe que a gente não foi no 3 ainda, e o 3 é o próximo da fila. Então, a gente vai vir no 3 agora e falar, 3, quem são seus filhos? O 6. Então, o 6 entra aqui. Aí, esse cara já foi, esse cara já foi. A gente volta na fila e fala, quem que é o próximo da fila? É o 4. Então aqui a gente vem no 4. O 4 não tem filhos, então não empilha mais nada. Mas empilhando ou não, o próximo da fila já é o 5. E o próximo da fila depois é o 6. Né? Então, é assim que acontece os níveis, né? Você vai empilhando conforme você vai passando, e como você já passou e empilhou, você vê que tem a ordem que a gente tem que passar depois, né? Por isso que na volta, assim, é porque o BFS, é que você falou, né? Vai navegando os níveis. Mas a gente consegue ter essa visão, na verdade, na construção, não, na volta, né? Quando você vai Uhum, desempilhando, que você consegue ver que ele passa nível sim. a nível ali. O Mas Marcel mandou um problema de code bacana para resolver com BFS, que é justamente você saber. É o nó mais raso, né, Marcel? Esse exercício, né? É Isso, tipo, isso. você quer falar um pouquinho dele aí? Como ele Não, eu funciona? só procurei no Cheat Code rapidinho e vi um que acho que fosse fácil de entender, né? É, O uso. aquele joguinho do labirinto, Giovanni também não usa BFS. Usa, mas aí ele entra no gráfico, né? É o que você trouxe ali, o short path, né? Shortest path. É. Ok, é a mesma coisa, exato. Eu tenho a impressão que o BFS ele aparece mais em grafos do que em árvore. Posso estar muito enganado, mas de memória, assim, me parece que em grafos acaba sendo mais comum o BFS, Bom, mas posso estar errado. fazendo aquelas analogias malucas, se a gente pensar na propagação de um vírus, é BFS. Com certeza, com certeza, porque né, ele vai se originar, né, Exato. E cada nós põe depois que estão próximos e por aí vai. ele vai sempre, é exponencial, né, tipo, ele vai sair daqui e vir tudo em volta dele, né, acaba formando um grafo. Só que a hora que ele chegar nesse cara aqui, tudo que esse cara tiver conectado, meio que já vai Uhum. na hora, né? Meio que em paralelo, né? Aí chegou naquele cara, ele vai tudo que ele tá conectado, diretamente conectado, né? A diferença aqui é que lá está, a gente falou que ele processa de um a um, aí quando chegava a um, processava todos a mesmo, né? O nível todo. Exato, exato. Acho que até aí, tem um exercício no nesse, Xcode de quão rápido o vírus se espalha, que é justamente isso, né? Você acaba contando os níveis, né, do grafo. isso daí que o Exatamente. Nelson. Aquele foi bem divertido, inclusive, esse Elite Code, porque ele não começava da raiz, ele dava um nó. Aham, A partir exato. do nó, quanto tempo que ele infectava a árvore toda. E era Sim. essa era a jogada, né? Você Pois é. pensar ela como um É, grafo, não como uma. sim. Que é justamente isso, né? Você tinha a árvore, só que você tinha que fazer isso aqui, né? Você pegava esse cara aqui, jogava ele como Isso, root, e aí você calculava os isso. níveis. E ele virava um gráfico que, por exemplo, se ele começar no no 2 ele tem três vértices, Sim. né? Três, isso. Daí ele é como se fosse um É, grafo. é verdade, eu lembro desse aí. A jogada era justamente você fazer isso, né? Tipo, joga esse cara como Uhum, root e sai isso. contando com BFF os níveis.
Bom, Ne- Nessa, alguma. ana- Uhum. nessa analogia aí de, né, que o Nelson deu aí de vídeo, aí seria, esses níveis seria, por exemplo, pô, esse vídeo aqui se espalhou aqui na Vírus. minha região, Vírus. Vírus. viram? É, pode ser um vídeo também, Entendi. né? É, Entendi é o para você vídeo quiser aqui espalhar. errado. Mas eu pensei que era, viralizou um vídeo, né? Isso aí viralizou na minha região, aí depois no meu estado, tá, no Mas meu, pode ser É, também. Imagino que é pode ser também. fofoca. Fofoca. É. Você contra uma notícia, notícia contra os seus amigos e por aí vai. exato, E assim se espalha uma fake news. exato. A analogia é tipo, assim que você conhece quem está conectado a você, vai para todas as conexões diretas. E assim que aquela conexão direta, aquela conexão for processada, vai para todas as conexões diretas dela, né? Não é que nem o BFS que primeiro chega aqui para depois você vir para cá, né? Então, ou melhor, você não vai até a pessoa que está mais longe para depois contar para o seu vizinho, né? Tipo, você vai É um pensar numa negócio rede de mais amigos, inverso, né? né? Em vez de você contar para esse, conta para esse, vai até embaixo. No BFS, todos os seus vizinhos já estão sabendo, né? Vai por rua ali, né? Deixa eu espalhar para essa rua aqui, que vai essa rua. Quem mora nessa rua vai espalhar para outra, e quem mora naquela outra vai espalhar para outra, até É, espalhar no bairro. de novo, né? Por isso que eu acho que o BFS aparece um pouco mais em gráfico. Parece que faz mais sentido falar em gráfico com BFS do que árvore. Mas existem problemas aí. De novo, se você precisa avaliar por níveis, BFS é o caminho. Alguma Massa. dúvida, né, tipo, pro código nas diferenças aqui? Acho que o código vai deixar o conceito bem mais claro. Tomara. Uhum. Pessoal aí, Jonathan, tudo certinho? Tudo tranquilo. Boa. Show. Então, vamos vir aqui pro código que eu não estou compartilhando. Peraí. Estão vendo meu TJ? Tá ótimo. Show. Eu vou pedir licença poética aqui para nosso amigo aqui que fez esse post com essa imagem aqui que é muito bacana, que é justamente o que a gente acabou de conversar. Só que aqui, em vez da bagunça que a gente fez lendo, os números estão em sequência de como eles são lidos para cada estratégia aqui, né? E a gente vai provavelmente referenciar ele aqui nos exemplos. Mas aí, então, começando aqui do pre-order, né, que foi o que a gente falou, né, você faz o cara que você passa, vai tudo para a esquerda, mas conforme você vai passando, você já vai processando ele, né? Então, entra pelo root, processa, vou para a esquerda, processa, vou para a esquerda, processa, não tem mais o que eu fazer, volto, vou para a direita, processo. E aí, como que isso fica no código? Não sei se vocês estão familiarizados com Go, mas não se apegue à sintaxe do Go aqui, se apegue ao fluxo de execução, que vai ser exatamente o mesmo em qualquer outra linguagem, se utilizando essa estrutura. A árvore, como todo mundo está acostumado, né, a gente está falando de uma binary tree, então ela vai ter sempre o valor dela, o left e o right. De novo, porque isso aqui é uma binary tree, então só tem dois filhos, né? Então isso aqui é o que a gente estava representando no nosso caso aqui. Você tem o node, ele tem o valor, que no caso é 1, e ele tem um node left e ele tem um node right, onde cada node tem o seu valor e também pode ter mais filhos, né? Então, essa aqui geralmente é a representação mais tradicional que vai ver de binary tree. Existe uma forma de a gente ter ela na forma de array, mas eu vou deixar para a gente falar isso no próximo encontro, que a gente vai falar de binary search tree. Aí vai fazer um pouco mais sentido o array, mas essa aqui é a
a implementação tradicional de um node da tree, né? A gente falou um pouquinho disso ontem, no último encontro também. E aí acontece, na pre-order, igual eu falei, lembra que a gente entra, processa e depois verifica se tem esquerda. Processa, depois verifica se tem esquerda. Então, nesse caso aqui, se você olhar na recursão, é exatamente isso que a gente faz. A gente processa, né, que seria a minha função de callback aqui. Depois que a gente processa, a gente vai para a esquerda. Só como isso aqui é uma recursão, se tem a esquerda, ele vai entrar de novo aqui dentro, vai processar e vai entrar na esquerda de novo na recursão. Eu vou passar com o debugger aqui, vai fazer mais sentido. Mas ele vai vir para cá, e assim que ele entrar aqui e ele vê que não tem mais do que ele fazer, porque não tem mais à esquerda, aí sim ele vai olhar à esquerda, à direita. Mas lembra que ele já processou aquele cara, né? Então, esse é o efeito que acontece nesse cara aqui, que vai acabar imprimindo dessa primeira forma, né? Então, a gente processa, então, 1, 2, processo 2, vem para o 4, processo 4, só que aí nesse ponto do 4, ele está aqui e não tem mais o que ele fazer, então ele vai voltar um na call stack. Então, ele vai executar o da direita, que é o que faz ele vir para o 5. E aí a gente processa o 5. Né? Então, se você for pensar, tem que arrancar a execução em si, se a gente só pensar que a gente está andando pela tree, esse template é o template que a gente vai ver mais comumente usado e é muito simples. Você tem a função que recebe um node, ela se chama, ela chama ela mesma na recursão para a esquerda, depois para a direita, e você tem que ter um método de parada, né? Todo método de recursão, como a gente viu no encontro passado, você tem que parar em algum momento. Né? Então, no caso aqui, nosso método de parada é, se eu passei o left e a gente vê que ele é nulo, eu paro. Uma outra forma que é comum de ver é você fazer a verificação do left antes de você chamar. Né? Você tem uma coisa nesse sentido aqui. E aí você não precisa desse cara aqui. Essa é uma outra forma de você verificar se tem antes, mas particularmente eu gosto mais dessa desse template aqui, porque fica um pouquinho mais limpo o código, né? Então, acaba que você, sim, de fato, entra aqui, acaba entrando aqui para depois voltar, mas isso não custa nada, né? Então, acaba que a legibilidade do código fica mais bacana. Então, esse seria a implementação do GFS pre-order com recursão. Faz sentido? Então, Então, aí aqui, a gente pegar, fiz um testezinho aqui para exemplificar. Eu montei uma tree aqui. A tree está exatamente na forma que ela deve ser lida. Né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, depois o 6. Então, está aqui a montagem dela, né? Left, right, left, 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 right, e assim por diante. Eu estou chamando a minha função lá de pre-order, onde eu passo o root como entrada. Passando o root como entrada, eu estou passando a minha função de callback, né, que nada mais é do que o que eu faço quando eu passo pelo node. Aqui o meu caso é adicionando a minha lista de resultado. E o meu expect aqui é exatamente o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, para provar que isso aqui está funcionando, o teste passa. Né? E aí, mostrando aqui o que de fato acontece, vamos colocar uns breakpoints malucos aqui, e vai entendendo o que acontece. Se eu vier aqui, então, e mandar executar isso aqui como debug, eu espero que funcione. Funcionou. Boa. Então, a gente consegue ver aqui que o nosso node, que é o nzinho aqui, ele é o valor 1. Né? Então, a gente está nele.
Como a gente está nele, obviamente ele não é nulo, a gente vai avançar e vai executar a nossa função de callback, que é justamente fazer o processamento. Quando a gente faz o processamento, a gente vai verificar se tem esquerda. Então ele vai entrar aqui na esquerda, né? Então ele entrou aqui. A gente pode ver que aqui na callback, ó, ele já está na segunda recursividade dele, né? E aqui, quem está na mão agora é o 2, que é justamente o próximo carinha aqui do nosso tree. Andamos mais uma vez, processamos o 2 e de novo verificamos se tem o left. A gente entra, só que nesse caso agora, ainda tem alguém? Ah, eu tenho 3. Então ele vai entrar no 3, processa o 3, entra de novo, só que agora ele é nulo, porque o 3 não tem mais filhos, não tem mais esquerda para ir, né? Então ele acaba que agora é hora de voltar. Então repara que na call stack a gente começou lá no 1, veio pro 2, tá no 3, tentou ir para a esquerda do 3, não tem mais. Então agora é a hora de eu voltar um para trás, né? Então se eu andar aqui com o debugger, eu volto para trás agora e estou com o teste da direita. Só que repara que o meu N é o 3, né? Então repara que a call stack diminuiu 1, né? Então eu voltei o 3, voltei para o 2, e agora eu quero ver a direita do 2, né? Então eu entro para cá, que eu já acho que eu pulei muito. Ah, não, é o 4, tá certo. Venho à direita do 2, que é o 4, processo ele, vejo se tem esquerda no 4, não tem, vejo se tem direita no 4, não tem, volto, terminei aqui o 2, né, que a gente veio para a esquerda, veio para a direita, voltei no 2, não tem mais o que eu fazer, eu tenho que voltar para o 1, porque agora eu tenho que ir para a direita do 1, né? Então ando para cá, reparo aqui que eu estou na call do 1, né? Repara que a call stack voltou aqui no comecinho dela, foi desempilhado de duas partes. E agora eu vou andar para a direita. Ando para cá, vejo que o valor é o 5, justamente o nosso cara da direita. Nesse caso aqui, a gente não tem a esquerda do 5, então ele vai ver que não tem nada e vai vir para a direita, né? Vem para cá, entra para cá, processo 5, vai para a esquerda, não tem nada, volta, vai para a direita. A direita tem alguma coisa, que seria o 6, processo 6, e assim por diante, até terminar. E aí terminou tudo o que tem que fazer, ele só vai desempilhando aqui da stack até voltar aqui na execução normal do programa. Meio chatinho de fazer isso, mas foi só para exemplificar exatamente o que acontece em cada ponto, para a gente ver que de fato é esse comportamento, né? A gente vai entrando, vai até lá não dá mais, volta, desce de novo, volta, não tem mais o que fazer, volta de novo, e vai indo. E de novo, sempre no caso aqui, né, que a gente determinou que é esquerda e direita, e foi aqui que eu falei. Tradicionalmente, você vai querer ler isso aqui que você vai ver, né? Esquerda, depois direita, mas nada impede de você fazer isso. Você vai ler ela ao contrário. E justamente, talvez isso aqui é a forma de você comparar duas trees espelhadas, né? Se você encontrar ali, talvez no LeetCode, um problema que existe de comparar essas duas trees são espelhos uma da outra, né? São espelhadas, é justamente você rodar uma GFS pela esquerda, ao mesmo tempo que você roda uma GFS pela direita, né? Então, é uma forma de você comparar se elas são espelhadas ou não. Faz sentido? Alguma dúvida aqui no código? Não faço pergunta difícil de Go, hein? Bacana. Boa. Então, pre-order. Agora, essa que é a parte interessante. Lembra que eu falei que do pre-order, por in-order e o post-order, o que muda é literalmente uma linha?
E lembra que o ponto principal dos três é quando você processa aquele nó. Então, o pre-order você processa antes de você checar os filhos. O in-order você vai querer processar depois que você checou todos da esquerda. E o post-order você vai querer processar depois que você checou todos os filhos. Então, nesse templatezinho aqui, que é muito bacana, que acho que eu até tenho que dar crédito pro Wilson, que não tava vindo mais, mas ele foi ele que apresentou a primeira vez pra gente esse aqui e cravou na minha cabeça, né? Que é o seguinte, esse é o pre-order. Então, o que que é o post-order? O in-order? Alguém arrisca? Vá lá, para não deixar no vácuo. Talvez mudar ali para o centro da navegação, o in-order. Exatamente. Isso é in-order. E daí o nome. Exatamente. E o que seria o post-order? Isso. Ou seja, eu até tenho cada um aqui, deixa eu abrir o in-order e o post-order. A diferença deles, deixa eu fazer aqui, E, um do e, lado do outro. e é por isso que ele no código meio que a recursividade deixou bem claro o que é que acontece. Ou seja, processamos, depois navegamos, no in order navegamos tudo para a direita, depois processamos e depois processamos os da esquerda, ou ao contrário, perdão, esquerda e depois direita, dislexia. E o pós-order, navegamos direita e esquerda, não há mais nada, é só assim processamos. Exatamente. Então, e isso na minha cabeça fica muito simples de você lembrar o que é cada um, né? Porque sempre que eu preciso fazer um DFS, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui e crio essa estrutura. Tenho minha função, tenho meu ponto de parada, esquerda e direita. Aí eu falo, beleza, o que que eu quero agora? Eu quero in order, post-order, pre-order, o que que faz sentido para mim? Se não importa, meio que não importa, você põe onde você quiser. Mas se você depende do que acontece nos outros, aí você decide onde você quer colocar. E aí, se você colocar antes, é pre-order, né? Lembra que pre vem de antes. Então, antes de tudo. In order é você fazer esquerda, depois, seria esse caso aqui, né? Depois você processa e depois você vai para direita. E o post order é você ir para direita, para esquerda, para direita e depois processa. Então, literalmente, o que muda é essa linha, a posição que o seu processamento acontece. Lá está, este é aqueles casos em que o código meio que traz mais insights do que o próprio diagrama, torna as coisas bem mais legíveis. Ok, Sim, agora acredito que se calhar muita gente depois de ver aqui o código começa já a pensar, ok, já estou a perceber algumas aplicabilidades do quando processar. E o processar é ali o F. E aqui você tem que traçar exatamente que era uma função. Uhum, exatamente. E aqui é onde entra, né? Por exemplo, se você depende do resultado desses caras aqui, você poderia ter que esse aqui é o result do left, né? Tá passando vergonha com o Go. É que ele não tem retorno, né? Mas esse é o do código aqui, né? Deixa eu fechar os outros aqui. Seu do código seria o result do left, o result do right. E você poderia, talvez aqui, ter, sei lá, uma soma de todo mundo, ou alguma coisa nesse sentido, e assim por diante, né? Mas o template é esse. Quer a pre-order, coloca aqui. Quer in order, coloca aqui. Quer post-order, coloca aqui. No fim, DFS é você ir tudo para um lado e depois você ir para o outro. De qualquer forma. Então, daí que vem a parte que você passa por todo mundo de qualquer forma, qualquer uma das três que você use, né? Aquele exemplo dos resultados era literalmente a calculadora que você mostrou ainda há pouco. Mas Exato. vamos pensar que era só com somas aqui. É só para simplificar ali, para não complicar. Exatamente. É que você vai ter que saber se o nó é uma operação ou não, mas
É exatamente isso, né? Você vai na esquerda, vem na direita, pegou os dois, você resolve o que tá aqui. Só que aí para você vir para cá, você não consegue resolver. Então você tem que vir para cá, resolve, passa, resolve. Em algum momento, você vai ter o resultado dos dois e você vai conseguir executar a operação do terceiro, né? E assim por diante. Obviamente que essa é a base, esse é o template inicial, e aí conforme o problema, o exercício ali, as coisas vão ficando mais mirabolantes, né? Mas se falou que precisa de GFS, começa aqui. Esse com certeza vai ter. E aí você vai ter que fazer alguma coisa em algum momento. E aí, se não importa, não importa, mas você tem que depender de algum resultado aí, depende onde coloca. Hum. Só para complementar com o encontro da recursividade, daria para fazer isto sem recursividade? Daria, mas ficaria bem mais complexo o código. Isto é aqueles exemplos em que, apesar da recursividade ter os problemas que nós temos em orientação a objetos, como deixar a call stack e tudo mais, deixa bem expressivo aquilo que é a intenção da navegação aqui nos vários nós. Sim. E aí, só para não ficar de fora, a implementação iterativa da DFS é justamente a gente usar uma stack, né? Porque aí, da mesma forma que a gente estava conversando aqui, né, que o BFS usa uma fila para poder andar pelos nós, o DFS vai acabar usando uma stack, que é justamente como a recursividade no fundo funciona, né? Então, por exemplo, se a gente está olhando esse cara aqui, e a gente fala que esse cara, a gente está querendo ler ele com DFS, a gente vai então andar tudo para a esquerda e depois pegar o da direita. Independente do que a gente está fazendo, né? Sempre você vai andar dessa forma, né? Na recursividade, o que a gente falou, você vem para cá, você vem para cá, não tem mais o que eu fazer, eu volto, venho para cá, volto, volto, venho para cá, volto e volto, né? Então você vai nisso com a call stack que a gente viu. Com a stack, que é de forma iterativa, vai funcionar meio que similar ao BFS, né? Então a gente vai empilhar na stack conforme a gente for passando, né? Então a gente tirar o código aqui, o que acontece eu acho que eu tinha comentado um aqui, para ficar mais fácil para quem não é de Go. Cadê? Aqui. Esse for aqui, só para ficar claro, é como o Go faz do while ou while. Então, não se confunda, não é um for, é um while. Tá? Geralmente, em outras linguagens, você vão ver um while aqui. Mas, basicamente, o que ele faz, então, é eu começo a minha stack e eu tenho um cara atual. Então, eu pego esse cara atual, que é o meu root. Como ele é um pre-order, enquanto esse meu current ele não é vazio, eu executo a minha função. O que que significa? Quando eu estou lendo isso aqui, imagina que a gente tem aqui a nossa stack, né? Vamos fazer o desenho que a gente fez no outro. O 1 está aqui. A gente colocou ele na stack. Colocando ele na stack, a gente vai executar ele. Então a gente vai processar esse cara. Processando esse cara, a gente vem na stack e. Pera, deixa eu pensar. Me ajuda aí, gente. Processa. Tá Ah, tá. certo, você Ele coloca na processa, stack. empilha, né? Empilha, boa. Aí vem e coloca o left. É que talvez o pre-order fique esquisito. Deixa eu ir pelo o in-order, vai fazer mais sentido. Eu acho que o in-order faz mais sentido de falar disso aqui, porque você vai vir no 1, só que você não quer processar o 1 agora, né? Então você põe na stack. Aí a gente vem pro 2. A gente não quer processar o 2, então o 2 vem pra stack. Né? Que é justamente o que acontece aqui, né? Você entra no current, põe na stack, e aí você vai para a esquerda. E aí, como a esquerda ainda é não vazia, você também põe ela na stack, né? Seria o 4 aqui também vem para stack. Que você está
mesma parte da recursividade, você está andando até o final, né? Então você vai empilhando até chegar no fim. Que basicamente isso aqui é a mesma coisa que acontece nessa linha aqui, né? Você está all the way para a esquerda. E aí quando você vai até o final e não tem mais nada, vai significar que você chegou aqui embaixo e esse cara não tem mais left, então não tem mais o que você colocar na stack. Naturalmente você vai sair fora desse loop e você vai vir para cá, né? Aqui é onde a gente pega o topo da stack e processa ele. E também arranca ele da stack, que é o que acontece nessa parte aqui e aqui. Assim que a gente faz isso, a gente vem no nosso current e fala que agora ele é o write, né? Porque aí ele vai vir para cá de novo, aí ele vai cair aqui, porque ele ainda é vazio, e ele vai ver que o write, né, existe, então ele vai pôr o write na fila, na stack. E aí ele vê que o write não tem mais nada, então ele sabe que é hora de fazer o pop. Então ele pega o 5, processa ele aqui, e depois processa, write não tem mais nada, ele volta pro 2. Então ele tira o 2, agora ele tá no 1. Só que aí, como ele é um in order nesse caso, né, o 1 tem a direita. Então o 3 agora vem para stack. Depois o 6 vem para stack. Aí ele arranca o 6, arranca o 3 e assim por diante. Você vê que a sequência das coisas que acontecem é a mesma, só que o código, obviamente, fica mais complicadinho, né? Só que é o que nós estamos falando. Aqui você está usando recursão, então você tem a tua call stack. Aqui você está usando iteração, mas aqui você tem o custo da stack em si, né? Então acaba que esse cara aqui, o recursivo, aí você me ajuda aí, o big O dele de space acaba sendo, ele vai fazer a call stack até a leaf mais longa, né? Até a leaf mais profunda. Esse vai ser o máximo que você tem de call stack, né? Que é o que ele fala aqui, que é o H, que é a altura da árvore. E o tempo vai ser ON, tanto para um quanto para o outro, porque lembra, você vai passar por todo mundo uma vez, né? Tanto qualquer que seja o GFS em order, pós-order, pre-order, passa por todo mundo. Se é iterativo ou não, acaba sendo ON, porque você passa por todos os nossos uma vez, né? Então, o Copilot ajudando a gente aqui. E- Esse H, isso será um log de N, será correto? Não. Não. É log de N se você estiver procurando por alguma coisa. Que, tipo, se você está procurando por alguma coisa, né? No caso da trio balanceada, né? Que não é essa aqui. Que seria, talvez, deixa eu pegar aqui a in order. Aqui. Nessa casa dessa tree aqui, seria o N, o log N, por quê? Se você quer o 3, você sabe que você não precisa para a direita. Você vem só para a esquerda. Como você quer o 3, sabe que você não precisa ir para cá, então você vem para cá. Então você passa só 2 ou 3 passos. Na DFS, sem nenhum outro conceito, você passa por todo mundo. Então acaba sendo um ODN. Faz sentido? Acho que sim, mas não sei. A minha primeira ideia ficou mesmo no espaço. A questão da altura. Então a questão da altura não acaba por ser logo. Não sei, fiquei confuso. Mas acho que essa é uma dúvida mesmo minha. É que a questão do espaço é que a sua stack ela vai crescer somente no tamanho máximo da tree. Não tem como a sua stack ser maior que a altura da tree, né? Lembra que a gente conversou no encontro passado que a altura é basicamente a quantidade de levels que você tem? Fiz Não, contas.
Uhum. Então Correto. acaba que a tua stack nunca fica maior que a altura da árvore. Ok, ok. Então por isso que espaço é ODH. Aí aqui na recursão, né, se você ignorar que a call stack custa alguma coisa de espaço, seria O1, né? Mas aí depende da escola, do Big O que está sendo usado. Uhum. Mas aí, esse caso aqui, de novo, mais complicado. E aí, na hora de resolver o problema, tem que olhar as constraints do momento para ver se qual que faz mais sentido, usar a recursão ou usar a stack. Que aí não cabe muito a tree, de certa forma, é mais a decisão entre stack e recursão que tem que ver que compensa mais. Mas, obviamente, aqui, como a gente viu, muito mais simples da recursão. Beleza? Uhum. E de- só para reforçar essa dúvida, aí do Nelson aí, então ele é a altura da árvore, porque quando a gente está no espaço, porque quando a gente está indo, a gente está guardando ali a call stack ali, né, o estado dela, Uhum, e aí o máximo que a gente vai guardar é a altura da árvore, né, e aí exato. na volta a gente já vai resolvendo, aí é por isso que ele é O de H, né. Isso. Porque, tipo, se eu vou E pensar ali, aqui no nosso exemplo, Matheus, vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu- que foi mais ou menos um debug ali, foi aquele call stack que foi guardando ali, né, em memória, né. Exato. Então, por exemplo, se eu vou pensar que essa árvore aqui. Ah, puxa lá pra cá. Vamos imaginar que a gente tem mais um cara pra cá, né? E, sei lá, mais um cara pra cá e um cara pra cá. Vamos coisa nesse sentido aqui. Se a gente for fazer a call stack aqui do lado, né? Você vai ver que a gente vai ter o 1, aí a gente vai 2 e vai ter o 4. Então a gente andou 1, 2, 3. Em algum momento, o 4 vai sair, a gente vai vir vai empilhar o 5. Aí aqui embaixo, vamos supor que seria o 8 e o 9, né? A gente vai ampliar o 8 e vai ampliar o 9. Então você foi 4 e 5. Só que aí assim que você processar isso aqui, vir aqui e voltar até aqui no 3, você vai ter desempilhado esse cara aqui, depois esse cara aqui, e depois esse aqui. Quando você cair para o lado direito, o máximo que você vai descer é até o 6. Você vai ter o 3 e o 6, né? Então você para aqui no 3. Então você nunca faz a sua stack ficar maior que a altura da tree. Perfeito. Não é igual um array, né? Que você, tipo, apesar de a gente passar por todos os nós, a gente não está colocando todos os nós num array, né? Se fosse o caso de Sim. você, igual aqui, né? Por exemplo, no código, no teste, se você É olhar porque você. esse cara aqui, no meu teste, como eu estou appending cada nó, esse cara aqui vai ter O de N. Ele vai crescer em O Sim, de N. Onde N são a quantidade de nós da árvore, né? sim. Mas a stack em si não vai passar da altura da árvore. Porque ele vai processando, vai liberando, né? E vai entrando nos outros níveis, processa, Exato. libera. E mesma coisa a call stack em si, né? Você sabe que o seu Stack Overflow é, sei lá, 10, só que a tua árvore não passa de altura 5, você sabe que nunca vai estourar. Mesmo que a sua árvore tenha, sei lá, 1000 nós. Perfeito. Não, agora o ODH ficou, para mim, ficou bem claro ali. Ficou bem massa. Show. E aí, para encerrar, temos a BFS. Ficou alguma dúvida na GFS? O código de implementação base? De novo,
é a base. Programas mais complexos vão fazer uma ginástica maluca nesse template básico, né? Mas o conceito, no fim, na base do GFS é a mesma coisa. Bom, vamos BFS então? Bora. Então, Bora. o BFS aqui, a gente vai fazer então aqui eu vou imprimir os números por níveis. Então, eu espero que seja 1, 2, 3, 4, 5 e depois o 6, né? Então, só para provar que isso aqui funciona, a gente roda aqui, tá funcionando. E aí, na implementação, foi exatamente o que a gente acabou de simular, né? A gente vai querer colocar os elementos numa fila. Então, a gente vai colocar o 1 aqui no caso. Deixa eu voltar tudo isso aqui. Ih, acabou usando. A gente vai querer aqui colocar o 1 na fila. A gente vai ver que o 1 tem esquerda e tem direita. Então, a gente coloca eles na fila. A hora que a gente consumir o 2, a gente vai ver que ele tem esquerda e direita. Então, a gente coloca o 4 e o 5 na fila. E assim sucessivamente. Que é exatamente o que acontece aqui, né? Se, perdão, eu começo a minha fila com o meu root, enquanto, de novo, esse aqui é como se fosse o while do Go. Enquanto eu tenho alguém na fila, eu vou fazer um dequeue, né? Que seria essas duas operações em conjunto, né? Eu vou processar aquele node, e aí eu venho para cá e adiciono à esquerda desse node, se existe, e adiciono à direita desse node também, se existe. E aí, obviamente, como é uma fila, a próxima vez que ele voltar aqui no loop, ele vai fazer o dequeue do cara que ele fez o left aqui atrás. Então, se a gente vier aqui, colocar um breakpoint maluco aqui, para a gente ver isso aqui funcionando também. Roda um debug. A gente vai ver aqui, deixa eu ver se como a gente consegue ver isso aqui de forma bacana. Aqui. Temos então que a nossa fila tem um cara, que é o nosso root, que é o 1. A gente vai avançar, vai tirar esse cara da fila, então a fila nesse momento está vazia. A gente vai processar o nosso nó, que no caso ali a gente está colocando num array, né, ou imprimindo. Avança, a gente vê que tem esquerda, joga para a fila, né? A gente vê aqui, jogou o 2 para a fila. Viu que tem direita, joga também o 3 para a fila. Então acaba que a gente tem aqui dois elementos na fila agora. Avança, pega o 2, né? E no caso aqui a gente sabe que o 2 tem o 4 e o 5. Então a gente espera que na fila seja enfileirado o 4 e o 5. Então a gente vem para cá, vem para cá. Esse nosso node é o 2. Vejo que ele tem esquerda, jogo para a fila. Então colocou aqui na fila, o 4 veio para a fila. Ando de novo, jogou o 5 para a fila também. E aí começa tudo de novo. Só que aí repara que a minha fila, apesar de a gente ter os filhos do 2 já na fila, o 3 é o próximo cara a ser feito o dequeue. Então, a gente vai andar aqui. A gente pode reparar aqui que o nosso node é o 3. E aí agora a gente vai olhar para os filhos do 3, que no caso aqui é só o 3, né? Só o lado direito. Então, o esquerdo vai pular, vem para o right, coloca ele aqui na fila, que seria o nosso 6. E aí ele vai vir para começar a processar o próximo nível, né, que a gente colocou na fila. Então vai ver o 4, 5, depois o 6. Então vai vir aqui, pode reparar aqui que o nosso node é o 4, avança, avança, não tem nada, não tem nada, vem para cá. Agora a gente pega aqui o nosso 5 aqui, para
cá, não tem mais, vem pra cá. E o último cara a ser processado aqui que a gente vai ver é justamente o 6, que é o último cara. Esse aqui não funcionou. Então, vai embora. Acabou, veio pra cá. Nossa pila está vazia. Não teve mais pilhas para ser adicionado, ou seja, não tem mais níveis. Acabou a execução. Terminou. De certa forma, é um pouco mais tranquilo do que o S-Tech, mas talvez é por conta da sintaxe do Go aqui, que parece mais complicado. Mas é justamente o que a gente simulou aqui. Passo para cá, e depois passo para cá. E aí foi o que eu comentei antes. A gente está indo da esquerda para a direita, mas tu poderia ir da direita para a esquerda. Nada impede, né? E, de novo, se tem mais filhos aqui, obviamente, conforme você passa por todos os filhos, você vai colocando eles na fila, e cada filho que você passa, você vê o filho desse cara e também coloca na fila. Então, você ter aqui uma binary tree, você ter uma árvore com mais de dois filhos, basicamente a diferença aqui é que talvez em vez de você fazer um tem left ou tem right, você faria um for dos filhos aqui, né? E aí você faz o enqueue dele aqui, dos filhos. Alguma dúvida? Esse ficou mais tranquilo? Tranquilo. Bem Bom, e legal. só para falar que eu comentei desses caras aqui, mas não vou falar dele. Existe também, eu descobri isso faz pouco tempo também, como eu estava olhando, o Diagonal Traversal e o Boundary Traversal. E a gente viu que o BFS você vai, né, por níveis, o GFS você vai tudo para a esquerda, e aí você tem o in order, pre-order, post-order, para você processar quando você quer processar. E aí eu descobri que existe esse diagonal, que você vai meio que fatiando, né, a sua árvore, de certa forma. Não consegui achar uma aplicação correta para isso aqui, mas na minha cabeça ficou que é você fatiar a árvore na diagonal. Não trouxe a implementação, que eu achei bem complicadinho aqui a implementação. Aí eu não quis trazer pra gente debugar, ia levar um tempinho. Mas aí fica de curiosidade. E também a boundary, que é você justamente navegar nas fronteiras, né, na borda da árvore. Que é você fazer mais ou menos o que está aqui, né? Você vai pelas extremidades da árvore. E, de novo, também não fui muito atrás de ver exatamente para que serve, mas fica aí também de curiosidade Ele, ele, de como que ele isso só, funciona. ele só anda nas extremidades ou vai também ao centro? Por exemplo, ele chega a processar o 12? Pelo que eu vi, eu acho que não. Hum, Eu acho que é só as extremidades. Ele não tem o 12 aqui no exemplo dele. pois é. Interessante. Curioso para ver qual que é a aplicabilidade disso. Mas interessante. Uhum. É, e aí, né, o BFF aqui, só para não perder o costume, o Big O dele aqui acaba sendo ODN para espaço. Na verdade, a fila deveria ser. O espaço é N? Certo isso? Ah, o espaço dela é. Agora eu fiquei confuso. Cadê aqui o.
parecia aquela mesma. Um comportamento parecido com o que você explicou antes ali, né? É que talvez. Eu tenho certeza que de tempo acaba sendo ODN mesmo. ODN, porque você passa em todo mundo, né? Só que aí de espaço, você acaba. Você acaba. É a quantidade. Tecnicamente, é a quantidade de filhos do último nível. Ou o nível que tem mais filhos, de certa forma. Porque não vai ter nenhum momento que você tem todos os filhos, todo mundo empilhado ao mesmo tempo. Entendi. Porque, na verdade, ali. Não. E se você for pensar aqui, ó, você vai. Quando você tá no primeiro nível, você tá só com esse cara. Quando você tá no segundo nível, o máximo que você tem empilhado. É isso. Ah, tá. Se bem que faz sentido ser. Porque o N talvez é a progressão que ela cresce, né? Porque se você for pensar aqui no um, você adiciona o 2 e o 3. Mas o 3 ele tá na árvore enquanto você coloca os filhos do 2. Então acaba ficando esses caras aqui. Quando você vem pro 3 e você põe os 6, esses caras ainda estão na árvore. Então quando você dá pro próximo cara aqui, você vai colocar os filhos dele e esses caras ainda estão lá. Então meio que é um dos casos que o N não é. É diferente da altura, né, no caso da ESSEC. Mas sim, você Sim. não vai ter todo mundo ao mesmo tempo na kill, mas a forma que ela cresce conforme você vai lendo é numa forma é, de N, né? Sim. N é linear, né? Fala. É linear. É. Eu acho que faz sentido. Porque aí se a tree for sendo cada vez maior, né? Sim. Inicialmente eu achei que tinha um comportamento parecido com o da DFS, mas depois que você falou, realmente, assim, quando ele vai processar um nó, né, que ele vai Uhum. enfileirar os filhos, o outro nó ali do mesmo nível, ele meio que não deixa você resolver aquele nível todo, né? Então, tipo, vai Então, chegar um momento, imagina que você tem um cara aqui gigantesco, né? Que tem um nível 1 milhão de filhos, né? Conforme você tá no de cima aqui, até que você chegue até aqui na frente, tudo isso aqui vai estar na fila, né? tem que resolver, Então, exato. ele é linear, né? Conforme a Ele, tree cresce, ele também cresce, né? ele tem que manter os estados ali, né, de cada Ah. nível ali até eles serem Eu processados. acho que acaba sendo uma. Na média, é um odd n, né? Porque se você tem uma árvore totalmente desbalanceada, né? Você tem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ela cai pra cá, que daqui ele desce pra cá assim, só que aí aqui só desce um, né? Aí acaba que ela fica meio maluca aqui, mas talvez na média ali o n faça sentido. Sim. Bom, é isso. É, talvez não foi das melhores explicações, mas a gente vai colocar referenciar esse código lá no nosso GitHub aqui. Vou dar uma olhada depois, esses códigos em Go. Mas talvez que fica aí de dica, BFS, vai rolar uma fila. E DFS, lembra desse template aqui, que é a chave para você decifrar. E aí, a estratégia é só mudar de lugar a sua função de processamento aqui, a sua operação de processamento.
É isso aí. Massa demais, a explicação foi top. Pô, muito bacana. Nossa, quer fazer o encerramento aí? Para de gravar. Acho que o Nelson não tá aí. Então, vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Ou encerramos por aqui o assunto? Então, pra mim foi perfeito aí, pô, aprendi bastante aí, a explicação foi show de bola. Mas é sempre bom relembrar, né, como Sim, funciona. Eu lembro que isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente discutiu lá atrás, quando a gente estava na época de resolver os algoritmos do Bitcode direto. E a gente acabou falando isso ex- aqui em algum momento, mas aí agora temos o cara formal, né? sim. É, eu lembro que demorou pra eu pegar a ideia mesmo. Daí quando caiu a ficha, deu, aí sim. E é o DFS ali com espaço ali do tamanho com o tamanho da árvore ali, eu não lembrava disso. Aí, assim, quando o Nelson falou, veio aquele estalo assim, que eu também fiquei na mesma dúvida. Aí, quando você explicou, ficou bem claro ali. Acho que isso daí foi bem bacana, que eu jurava que seria o ODN, né? Que ele, na linha de pensamento, é que ele ia passar nó por nó. Mas, na verdade, ele Uhum. vai passando, quando chega quando chega se for no pré-order ali, né? Depois que ele processou, ele já vai desempilhando, né? E Sim. resolvendo cada, cada nível ali, né? É, ele acaba desempilhando de qualquer forma, né? Tipo, acaba que Exato, no. em Cadê qualquer um o. dos três, né? Qualquer um dos três categorias. Se a gente Só olhar que em aqui momentos diferentes, né? no GFS in order iterativo e a gente comparar ele com o pre-order iterativo, a diferença dos dois aqui, vou tirar isso aqui, né? É justamente onde a função acontece, né? Sim, Tanto que se eu comparar aqui o in order com o pre-order, vou fazer um compare aqui. Justamente a diferença, se eu tirar esse cara daqui, né? É justamente aonde a sua função de operação está, né? Que é exatamente a diferença aqui, ali. né? Então, Exato. acaba que a estrutura do GFS, tanto no stack quanto na recursão, é exatamente, a base é exatamente a mesma, né? Tem que tirar isso aqui daqui, né? Não tem diferença, Exato. Vai né? continuar sendo ODH, né? Que Exatamente. O que muda é ele vai quando você entender. executa cada coisa, né? Basicamente. Exato. Pô, massa, massa mesmo. Bom, vamos, se não tiver mais nada, vamos indo para o encerramento. A gente para de gravar, a gente fala bobeira depois. Bom, para quem está assistindo do YouTube aí, se inscreva no canal, acompanhe a gente nos outros vídeos. Se tiver alguma dúvida, acessa a comunidade, a galera tá sempre lá para trocar ideia. E aí a gente volta na próxima sexta-feira, aí, no próximo encontro, para falar mais a fundo sobre, dessa vez, Binary Search Tree. E aí tem umas particularidades a mais em cima da Binary Tree que a gente estava falando, né? A gente vai provavelmente aí trazer a parte de balanceamento, que a gente falou um pouco no encontro anterior, do que é uma árvore balanceada e coisa e tal. Na Binary Search Tree a gente vai ver que isso faz diferença, porque justamente ela vem para otimizar a busca, né? Que seria a famosa árvore de busca binária, né? E aí a gente vai falar mais sobre ela. Bom, é isso aí. Alguém quer falar algum tchau aí? Alguma ferramenta? Valeu, pessoal. Fechou então. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?